Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia do vídeo sem enrolação, e a pergunta de hoje é exatamente essa que está aparecendo aí na tela: se o Odontoprev é uma boa, né? E eu vou aproveitar para falar bastante sobre o Odontoprev aqui, que é a maior operadora de planos odontológicos do Brasil. Mas antes disso, a gente sempre pede para vocês: curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com todo mundo que vocês acreditam que vale a pena e que possam ter a Odontoprev na carteira. Bom, pessoal, a primeira foto que eu quero mostrar aqui para vocês é a seguinte, antes da gente analisar o resultado da Odontoprev. A Odontoprev abriu capital em 2006, tá? Para ser mais exato. Ela fez aqui alguns desdobramentos de ação, um aqui, outro aqui. Agora, recentemente, nesse ponto aqui, ela fez uma bonificação de 10% das ações. E aí a gente tem esses dados aqui e a gente acha que a ação é horrível, né? Poxa, ó, só caiu, valia 28, aqui é 9. E eu fiz isso de forma proposital, porque esse aqui é o gráfico sem ajuste nenhum, né? Então, sem ajuste pelas bonificações, grupamentos, split, juros, dividendos e coisas do gênero. Então, eu vou colocar aqui o gráfico com os ajustes para vocês darem uma olhada como ele muda completamente, tá? Então, eu agora já vou fazer aqui isso. Bom, pessoal, e agora eu mudei aqui já as configurações, botei para aparecer, né, todos os dividendos se eles fossem reinvestidos e mais as bonificações e tudo, e a gente vê o oposto, né? A gente vê uma ação que chegou a estar negociada aqui a R$ 1,23 mais ou menos, no preço ajustado. Claro, o IPO foi a R$ 28, para vocês terem uma ideia, e agora ela está R$ 9,97. O que precisa ficar claro aqui é que a empresa abriu capital, ela tinha 25,5 milhões de ações e hoje ela tem 568 milhões de ações, e isso porque ela acabou de cancelar 14 milhões de ações que ela recomprou e agora ainda tem mais 12 milhões de ações. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que ficar de olho, tá? O que importa não é o preço da ação, é preço multiplicado pela quantidade de ações. Então a empresa se valorizou muito, ela tinha ali 25 milhões vezes 28, dava ali uns 500, 600, 700 milhões de reais, e hoje ela vale 5 bilhões de reais. Então ela multiplicou por 8 vezes, e isso precisa ficar bem claro para vocês. Para vocês terem uma ideia, como a empresa ela é geradora de caixa, como ela tem crescido bastante, eu aproveito para colocar aqui alguns dados para vocês darem uma olhada. O primeiro deles é o seguinte: esse aqui é a estrutura de capital, a composição do capital social da empresa em 31 de dezembro de 2021. Vocês vão ver que ela tinha 531 milhões de ações e 14 milhões de ações em tesouraria. E aí esse ano teve uma proposta de Assembleia Geral que acabou sendo aprovada, e vale a pena a gente dar uma olhada aqui nessa aprovação. O que a empresa fez? Né? Ela fez um desdobramento das ações, que cada pessoa ganhou uma ação em relação a 10 ações, então ganhou 51 milhões, e aquelas 14 milhões de ações elas foram canceladas. Por isso que hoje a empresa tem 568 milhões de ações. Só que quando a gente passa aqui para o ITR de 2022, vocês vão ver que ela já tem 12 milhões de ações em tesouraria. Por quê? Porque ela gastou 170 milhões de reais aqui em recompra de ações nesse semestre, nem tudo nesse segundo trimestre. Mas você vê que em apenas um trimestre a empresa comprou 2% das ações dela. E isso é resultado, isso é retorno pro acionista, sim. E isso fica muito claro quando a gente olha a demonstração de fluxo de caixa da empresa aqui. A gente vê que o caixa líquido de atividades operacionais tem aqui 385 milhões de reais, tirando variações de ativos e passivos e outras coisas. O caixa gerado nas operações subiu de 340 para 438 milhões e a empresa não tem muitos investimentos para fazer. Vocês vão ver aqui que a aquisição de imobilizado mais desenvolvimento de sistemas de software é 38 milhões só no trimestre. Então, o que acontece? A empresa consegue fazer pagamentos de dividendos ou aquisição de ações das próprias ações. Então, a gente vê aqui a aquisição de ação da própria
empresa, 135 milhões. Desculpa, eu falei 170 milhões, eu acabei errando. Então você pode até calcular aqui, 135 milhões, né, dividido por 12 milhões de ações, ó, cada uma saiu em torno de R$ 11, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. Tá? E outra coisa que é interessante também, quando a gente vem aqui nesse resultado de 2021 e a gente vai naquela mesma demonstração de fluxo de caixa, a gente vai ver que é muito grande também o resultado. Ó, caixa líquido de atividades 851 milhões, gerado nas operações 689 milhões, e a empresa aqui sim pagando um dividendo muito grande, 261 milhões, e ainda adquirindo ações de própria tesouraria 170 milhões. Por isso que eu confundi, 170 milhões foi quanto ela gastou no passado. 135 milhões foi quanto ela gastou só no primeiro semestre desse ano recomprando ações, e isso mostra como a empresa está barata. Então, passada essa parte inicial que vocês precisam entender, tá, da geração de caixa, eu aproveito para trazer um gráfico aqui bem interessante da empresa, que ela mostra desde o IPO dela em 2006, que a empresa, ela abriu capital, ela valia 570 milhões e nesse período ela gerou 4,1 bilhões de reais de caixa, ela distribuiu 2,4 bilhões de dividendo, ela recomprou 321 milhões de reais em ações. Tá? Então, isso significa que o valor que ela abriu capital, ela já distribuiu em 15 anos 5 vezes mais dividendo do que aquele valor da pessoa que entrou no IPO. Isso só em dividendo, fora o valor que a ação vale hoje. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação à empresa quando a gente olha apenas o gráfico de preço. Como eu mostrei lá no início, o gráfico de preço, se você pegar sem ajuste, é uma queda livre. Quando você pega com ajustes, é uma alta livre. Então, ao longo do tempo, o dividendo é muito importante para essa empresa, ela que distribui aí de 50% a 70% do lucro dela. Vamos aproveitar agora para falar um pouquinho sobre a empresa, né, sobre a estratégia dela, que é algo que, na minha visão, está um pouco mais comprometido nesse momento, que é o seguinte, a empresa aqui ela mostra a evolução da receita líquida dela trimestral subindo 11,8%, mas em 2 anos. Isso dá em torno de 5% ao ano. O próprio EBITDA da empresa cresceu 15% em 4 anos aqui, em 3 anos aqui, então é um valor também muito baixo de crescimento, um crescimento abaixo da inflação. Embora ela tenha adquirido muitas vidas, ela tenha conseguido 937 mil novas vidas, tá? E embora a empresa tenha conseguido também vidas, né, um número de vidas maior aqui, o ticket médio tem ficado mais baixo aqui ou pelo menos ficado parado ao longo do tempo. Quando você discorre aqui, você vai ver que o ticket médio era um pouco maior. Qual é a estratégia da empresa? O que deu certo para ela de 2014 a 2019? Foi exatamente o investimento aqui, ó, no massificado. O que é massificado? São planos individuais odontológicos e planos de pequenas e médias empresas. Tá? Aí a receita líquida subiu de 284 milhões para 806 milhões e a empresa não tem concorrente nessa faixa aqui. Ela tem muito concorrente no corporativo. Então você vê que o ticket médio do corporativo ele saiu de R$15 para R$16 de 2014 para 2022, quer dizer, uma porcaria. Ele não conseguiu repor nem mesmo a inflação. Você tem que fazer muito esforço para aumentar vidas, para reduzir custo, reduzir despesa, reduzir pessoal e etc. para conseguir manter esse nível de sinistralidade mais baixo. Enquanto isso aqui, ela tem conseguido repassar bem. Só que isso aqui já está mostrando um sinal de desgaste. Tanto que o ticket médio da companhia tem ficado aqui, ó, planos individuais já tem ficado estável, PME subindo um pouquinho, corporativo até caindo de 17 para 16, então é um certo risco e por isso que a empresa está sendo negociada por esse patamar de preço atual.
Tá? Não vejo problemas para a empresa num futuro próximo. Pode ser que ela tenha um problema para continuar gerando uma lucratividade em crescimento no futuro, mas é por isso que a empresa que sempre negociou a 20, 25, até 30 vezes lucro, hoje está negociando a 12 vezes lucro aqui. É por isso que a empresa que sempre pagou pouco dividendo, ela aqui está 2,9%, mas eu acredito que esse ano ela vai conseguir chegar a patamares maiores, entre 4% e 5%. Então, se você me perguntar se é uma empresa ruim, né, eu vou dizer que não, é uma empresa que deve conseguir gerar caixa suficiente para valer esse valor de mercado atual, mas o mercado tem dúvida com relação ao crescimento, principalmente do ticket médio da empresa. E eu estou fazendo esse vídeo também por um outro motivo, tá? A gente tem aí 99% de certeza, eu só estou esperando ali uma confirmação final, mas tudo já está bem apalavrado com a Odontoprev. Semana que vem, às 11 horas da manhã, no dia 9, terça-feira, eu vou estar recebendo aqui o Pacheco, né, o José Roberto Pacheco, que é o diretor de RI da Odontoprev, e além disso ele ainda tem algumas outras funções lá dentro e ele vai conseguir responder um pouquinho sobre essas questões, sobre esse ticket médio. Será que ainda é influência da pandemia? Será que tem problema dos consorciados aí, né, os dentistas que trabalham na Odontoprev, será que tem algum problema com relação a isso? Porque a gente vê algumas reclamações quando a gente vai no Reclame Aqui, alguma coisa nesse sentido. Então isso tudo a gente vai responder na terça-feira, que a gente vai ter uma live com a Odontoprev. Então esse é o vídeo de hoje. Tá? É um vídeo sem enrolação. A empresa está valendo menos porque ela tem alguns problemas, mas ela nos últimos 15 anos conseguiu gerar muito recurso para os acionistas e conseguiu também pagar dividendos ao longo de todos os 15 anos, o que não é tão fácil assim. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.